Quem cai em conto do vigário estatal paga um alto preço. Como Saifedean Ammous explica em seu livro The Fiat Standard, séculos de progresso tecnológico e de melhora da qualidade de vida basearam-se na canalização da alta densidade energética dos hidrocarbonetos, que naturalmente os tornou uma bateria barata, poderosa e ubíqua. Contudo, por razões ideológicas, muitos estados têm ignorado meio milênio de avanço tecnológico e têm se proposto a construir o mundo moderno com energia orgânica, eólica e solar. Entretanto, tais fontes apresentam baixa densidade energética por unidade de massa, além de serem intermitentes e pouco confiáveis. Apenas em sociedades primitivas, que viviam no limite e à mercê da natureza, é que elas foram importantes. Porém, desafiando a lógica, políticos decretaram que nosso futuro será construído com essa matriz energética. Pensemos na energia solar. A princípio, poderíamos esperar que ela, sendo tão abundante, fosse mais barata do que os hidrocarbonetos, que demandam prospecção, perfuração, extração e transporte. De fato, a quantidade de energia carregada pelos raios solares que incidem sobre o planeta em uma hora é maior do que toda a energia consumida pela humanidade em um ano. Como ela não seria barata? A resposta é que a energia solar é barata apenas em sua forma bruta, que tem baixa potência e não satisfaz a maioria de nossas demandas energéticas. Veja, potência elétrica é a quantidade de energia fornecida a um circuito elétrico por segundo. Alta potência elétrica é a força motriz das tecnologias modernas, que tornam possível em grande escala a construção civil, a indústria, o transporte e a eletrônica. E aí é que está o problema. A quantidade absoluta de energia nos raios solares é irrelevante. Nós não podemos usá-la diretamente para mover um carro ou para colocar uma fábrica em funcionamento. Ainda que a energia solar seja abundante, fazer com que tenha alta potência é uma operação complexa que exige investimento significativo em painéis solares e baterias. Como um bem econômico que satisfaz nossas demandas, a energia solar requer equipamentos sofisticados e caros para se tornar útil. É por isso que o seu uso depende de subsídios estatais. Certa vez, Warren Buffett comentou: "Ganhamos isenções fiscais quando construímos fazendas solares. É a única razão pela qual as construímos. Elas não fazem sentido sem isenções fiscais." Pois é aquela velha má alocação de recursos inerente ao planejamento central. Há vários exemplos de tragédias provocadas por essa má alocação de recursos, mas vou citar um caso particular: a energia solar na Espanha. Em 2004, o governo espanhol decidiu subsidiar fontes renováveis de energia, especialmente energia solar. Houve isenções fiscais, concessão de empréstimos a juros baixos, facilitação para a importação de equipamentos, permissão para a conexão à grade energética e oferta de contratos de longo prazo para a compra da energia produzida. Com tantos incentivos, não é de se espantar que várias famílias tenham decidido investir o que tinham e o que não tinham em placas fotovoltaicas. Assim, elas poderiam produzir energia, vendê-la para o Estado, manter um padrão de vida decente e, de quebra, deixar o mundo um lugar um pouco melhor. Inicialmente, o programa foi um sucesso. Placas fotovoltaicas foram espalhadas por todo o país. Em 2008, a Espanha se tornou o segundo país em produção de energia solar, passando os Estados Unidos e o Japão e ficando atrás apenas da Alemanha. 1/4 de toda a energia fotovoltaica do mundo era produzido lá. César Vea foi um dos que investiram nisso. Ele tinha um terreno de alguns hectares à beira de uma estrada que cortava a região da Cantábria, no norte do país. Em 2007, Vea gastou 1 milhão de euros para instalar 6 painéis solares em seu terreno. Explica ele: "O meu investimento deveria se pagar em 15 anos, após o que começaria a ter lucro. Eu realmente achei que seria uma boa maneira de ganhar dinheiro para pagar pelos estudos do meu filho no exterior." Se o Sr. Vea tivesse estudado a escola austríaca de economia, saberia que subsídios levam a maus investimentos. E por que isso? Porque os incentivos são errados.
sem um sistema de preços fidedigno, isto é, que reflita fielmente as preferências subjetivas dos consumidores, os empreendedores não têm como saber se estão de fato investindo em algo para o qual há demanda. Com todas aquelas facilidades que o Estado espanhol oferecia, milhares de famílias fizeram o mesmo que o Sr. Vea e investiram pesadamente em fazendas solares. Daí aquele crescimento brutal na produção de energia fotovoltaica que o país experimentou. Só que esse crescimento foi muito maior até do que a própria máfia estatal espanhola esperava. Em 2010, a produção foi 9 vezes maior do que a prevista originalmente. Isso, contudo, trouxe um problema para a máfia. Ela havia se comprometido a comprar toda a produção de energia das fazendas solares, mas não esperava que fosse tão grande. Comprar tudo aquilo sairia uma fortuna. O que fazer então? Claro, não cumprir o acordo, né? Incapaz de honrar seus compromissos, a máfia estatal simplesmente cortou os subsídios. Diz Vea: certo dia, recebemos uma mensagem do governo dizendo que eles deixariam de nos pagar e nos cortariam do sistema de bonificações. Nunca imaginei que o primeiro-ministro do meu país seria capaz de me dar um calote e me levar à falência. Mas foi isso que aconteceu. Ele explica que o projeto era um sonho da família. Esta foto mostra meu pai com o neto, bem no início da empreitada. Os painéis solares haviam acabado de ser instalados. Quando os subsídios foram retirados, o Sr. Vea não conseguiu mais pagar em dia as parcelas do empréstimo. Mas não há nada tão ruim que o Estado não consiga piorar, não é verdade? Pois bem, em 2015, o Parlamento aprovou uma legislação que instituía o Imposto do Sol, que taxava pesadamente os produtores de energia solar e os obrigava a fornecer gratuitamente o excedente de energia à rede de transmissão. Então veja, o Estado não só não cumpriu o que havia prometido, como passou a sobretaxar os produtores de energia solar e a fazer com que dessem ao Estado parte de sua produção. Não há limites para a crueldade dessa gente. É algo humilhante. O Sr. Vea até comenta: a parte econômica foi ruim, mas a humilhação pessoal foi ainda pior. Quando você é tratado como um criminoso, isso afeta a sua saúde. Desanimado, o Sr. Vea olha para os seus painéis solares e se lamenta. Esse é o meu parque solar. Era para ser minha fonte de renda, mas se tornou a fonte de todos os meus problemas. Claro que a máfia não está nem aí. Com o atraso no pagamento das parcelas do empréstimo, ele corre o risco de perder a casa que está com a família há 200 anos. César não tem muito o que fazer. A ele lhe resta apenas protestar em frente ao parlamento. Nos últimos 6 meses, ele vem protestando lá todos os dias, das 8 da manhã às 2 da tarde. Não tenho mais nada a perder, diz ele. Até agora, os protestos não surtiram efeito. Na Espanha, há outras 62 mil famílias que estão passando pelos mesmos problemas que a de César Vea. É algo muito triste. Políticos servem ao príncipe da mentira. Ai de quem acreditar neles.